João, capítulo 8, verso 48 em diante, diz assim, então, a palavra do Senhor. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honram meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então está aí, irmãos, o nosso texto de hoje, que Deus nos abençoe ricamente. Irmãos, hoje nós avançaremos aqui um pouco mais no nosso texto e nós veremos aqui, à luz do que nós acabamos de ler, essa última perícope do capítulo 8. Estamos aqui encerrando o capítulo 8 de João. E aqui, queridos, nós veremos, como os irmãos já puderam perceber durante a leitura que foi feita aqui do texto bíblico, como que a fé, ela caminha no coração daqueles que não creem de verdade na pessoa de Jesus, mas que têm apenas uma fé superficial, uma fé desprovida de um real relacionamento com a pessoa e com a obra de Cristo Jesus. Falta um entendimento perfeito nessas pessoas aqui. Nós já vimos ao longo de todo este capítulo 8, como esses homens aqui do texto, eles aparentemente creram em Jesus e chegaram a um convencimento de que Jesus era possivelmente o Messias que eles tanto aguardavam. Os irmãos devem se lembrar disso. À medida que Jesus foi pregando e falando ali durante e depois a festa dos tabernáculos, aqueles homens, ao ouvirem as suas palavras, acabaram crendo no coração deles que, de fato, Jesus é o Messias esperado, Cristo que estava sendo aguardado por eles. Então, o que acontece aqui é que Jesus os adverte, nós vimos isso na semana passada, mostrando para eles que não basta simplesmente eles concordarem na mente, uma simples anuência mental ao que ele havia dito anteriormente, mas era necessário que existisse no coração daqueles homens uma fé verdadeira que os levasse a permanecer na palavra de Deus, a permanecer naquilo que Jesus está falando e ensinando aqui para eles. Então, nós descobrimos, na última exposição que nós fizemos aqui do texto, que esses homens, eles passaram de uma crença em Jesus para uma oposição à palavra de Cristo. Os irmãos se lembram disso? Eles se opuseram àquilo que Jesus falava ou falou em seguida à manifestação da fé deles, e eles, então, naquele primeiro momento, retrucaram a fala de Jesus.
dizendo: olha, nós nunca fomos escravos, nós não estamos subjugados a nada nesse sentido. Então, como que o senhor pode dizer que nós precisamos ficar livres, né? Então, eles começam a retrucar o ensinamento de Jesus. E aqui a gente começa a perceber, queridos, uma transição. Como que a fé que estava ali naquele coração, de uma maneira superficial, ela começa a mudar, ela começa a caminhar no coração daqueles homens, e eles passam a se opor àquilo que Jesus está falando, e eles irão mais fundo. Nós olharemos aqui no texto dessa noite, os irmãos leram e já perceberam isso, que essa fé, a princípio uma fé verdadeira até, a gente fica impressionado quando é dito que aqueles homens, muitos daqueles homens creram em Jesus sem terem visto qualquer milagre de Jesus, apenas pela palavra proclamada por ele. Nós ficamos até assim assustados, porque não esperávamos isso dele. E de fato, há uma fé naqueles corações. Mas parece, irmãos, que essa fé ela começa a se desfazer. Ela vai se diluindo, ela vai se dissipando, e nós veremos aqui nessa noite que ela chega a uma rejeição total e completa. Eles vão caminhando numa rota de afastamento completo do Senhor. É uma espiral da morte. Eles vão descendo cada vez mais em sua rejeição a Jesus, de maneira que eles passam de uma fé que é superficial aqui, mas verdadeira. Isso é preciso ser dito. Nós não estamos falando aqui de uma fé falsa, uma fé mentirosa. Jesus não censura a fé que há no coração desses homens, mas eles passam desse tipo de fé para uma rejeição e um repúdio total à pessoa de Jesus. E a pergunta é: por que isso acontece, irmãos? Por que esses homens transitam de uma fé em Jesus, na pessoa de Cristo, para um ódio mortal? Como é que isso se dá? Irmãos, isso acontece porque a fé presente no coração do não cristão, ela não caminha como caminha no coração do homem regenerado. Ela tem um caminho diferente. Ela difere desta fé tanto na sua substância quanto no seu propósito. Ela, em sua substância, ela é uma fé que é simples e comum a todo homem, a toda a raça humana, de maneira que ela não é proveitosa no aspecto salvífico como aquela que Deus colocou no coração dos seus eleitos para a salvação. E ela também difere no seu propósito, pois ela não faz aquilo que aquele que a possui no coração é capaz de fazer para levá-lo a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, a uma vida de conhecimento de Deus, a uma vida de arrependimento e entrega ao Senhor. Ela é uma fé, nesse sentido aqui, irmãos, ineficaz. Então, há essas duas realidades aqui na fé presente nesse coração. Ela é tanto distinta no sentido da sua essência, quanto no seu propósito. Ela não é uma fé salvífica. Ela é uma fé comum, que está presente, meus irmãos, no coração de qualquer pessoa, que está presente no coração de qualquer homem, que não é capaz de gerar ou produzir um arrependimento para a salvação. E ela não cumpre o mesmo propósito que a fé salvífica cumpre na vida do eleito, porque ela não é capaz de levá-lo, motivá-lo, a conduzi-lo a uma vida de santidade. Qual é o propósito da fé salvífica que nos é dada por Cristo, por Deus? Ela nos é dada com o objetivo de nos levar ao arrependimento, de nos levar a nos humilharmos diante da pessoa de Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, e nos conduzir a uma vida de santidade,
a uma vida de obediência, a uma vida de conhecimento pleno da pessoa de Cristo. E esta fé, queridos, ela pertence apenas aos santos. A palavra de Deus diz que a fé não é de todos. De que fé o texto se refere aqui? A essa fé que é concedida pelo Senhor. De maneira, queridos, que na vida desses homens aqui, nós não encontramos uma fé que os pudesse conduzir a uma aproximação maior da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Eles vão se afastar cada vez mais. Eles vão se distanciando cada vez mais. É uma fé que no coração desses homens, ao invés de aproximá-los de Deus, os leva para um estágio ou um estado cada vez pior. Você lembra do que a palavra de Deus diz, num contexto semelhante a este aqui, queridos, que nós encontramos quando disseram que Jesus também estava fazendo as obras que ele fazia pelo poder do diabo. E Jesus faz uma menção à ação de Satanás no coração dos homens, dizendo que quando um espírito imundo sai do homem e ele não encontra lugar de repouso, ele retorna para aquele lugar de onde ele saiu, e se encontra aquele lugar vazio, ele habita ali com 7 outros espíritos piores do que ele. Mateus 12, vocês podem encontrar essa referência na Bíblia de vocês. De maneira que o último estado é pior do que o primeiro. Então isso é muito comum, até mais do que a gente imagina, de acontecer. E parece, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui no texto é exatamente isso. Esses homens, eles creem. Só que a fé que há no coração deles vai se dissipando, vai se afastando, de tal maneira que, ao final, o último estado é muito pior do que o primeiro. Então, nós vamos olhar à luz do texto bíblico como a fé, então, caminha no coração do homem que é descrente, do homem que não é regenerado. Nós veremos aqui, irmãos, como é que os judeus, eles passaram de uma profissão de fé, até um tanto quanto incompleta aqui a princípio, a total rejeição de Jesus. Veja o que diz o texto a partir do verso 48, que é o texto que nós iniciamos a nossa leitura nessa noite. O texto se inicia, queridos, com um duro e blasfemo insulto a Jesus. Os irmãos podem perceber isso claramente na passagem aí. Esses homens, eles se voltam para Jesus e começam agora a ofendê-lo, a blasfemar. Eles passam de uma crença para uma oposição verbal, eles começam a discutir com Jesus, mas não ficam por aí. Qual é o caminho que a fé que estava ali presente no coração desses homens toma a partir daí? Diz o texto que ela avança de uma oposição verbal para uma ofensa. Ela avança para uma blasfêmia. Eles chamam Jesus de samaritano. Será que nós não temos razão, diz o texto aí, em dizer que você é samaritano e tem um demônio? Não é preciso explicar muito isso aqui, irmãos, porque os irmãos sabem que o relacionamento entre judeus e samaritanos era um relacionamento bem complicado. Os judeus consideravam o povo samaritano um povo herege. Vocês são hereges. Os judeus olhavam para os samaritanos e viam neles todo o desvio possível da vontade de Deus. Samaria era considerada como uma cidade reduto de muitos homens perversos e feiticeiros, à vista dos próprios judeus. Os irmãos devem se lembrar
de Simão, o mago. Nós pregamos aqui com os irmãos o livro de Atos, estamos estudando o livro de Atos, capítulo 8, fala de Simão, que foi alcançado ali em Samaria com a pregação de Filipe, lembra? Ele mesmo abraçou a fé. Parece que o que aconteceu com Simão foi a mesma coisa, né? Ele abraçou a fé e lá ele era visto como uma figura muito importante, muito poderosa. Era um feiticeiro, né? Um mago ali. Era considerado e chamado grande poder. Samaria, queridos, era uma espécie de reduto de pessoas desviadas da ortodoxia, da lei de Deus, do verdadeiro culto a Deus. Então, o que eles fazem aqui, meus irmãos, é associar Jesus aos samaritanos, que eram odiados e considerados por eles aqui, no texto, como pessoas imundas, como pessoas totalmente desprezíveis. Essa é a ofensa que eles fazem a Jesus. É por isso que a gente diz que você é samaritano. E olha que eles nem sabiam aqui que Jesus havia passado uma temporada em Samaria, né? Pregado e se relacionado com aqueles homens ali da cidade de Samaria. Eles nem sabiam dessa realidade. Mas eles dizem, é por isso que a gente diz aí que você é um samaritano. Isso é uma ofensa, né? Jesus sabia o que eles queriam dizer com essa expressão, você é um samaritano. Eles estão ofendendo a Jesus. Como é que pode um coração que crê em Jesus, que se rende a Jesus, que se sujeita a Cristo, ofendê-lo dessa maneira? Lançar sobre ele essas acusações aqui, essas injúrias. Eles estavam completamente errados na sua fala. Agora, meus irmãos, mais do que isso, mais do que chamá-lo de samaritano, eles tomam um caminho mais terrível ainda. Eles acusam Jesus, mais uma vez, é bom a gente lembrar isso. Eles acusam Jesus, mais uma vez, de estar possuído por demônios. Você já imaginou isso, irmãos? Dá para imaginar algo assim? Bem, há minutos atrás, alguns instantes, eles estavam dizendo, olha, esse aí é o Messias. Nós cremos em tudo que você falou. Olha, nós queremos beber dessa água. Nós queremos segui-lo para não andar em trevas. Nós cremos que o Senhor é a luz do mundo. Nós abraçamos isso. Nós estamos percebendo aqui que tu és o Messias. Mas olha o que eles dizem a seguir, irmãos. É por isso que nós dizemos que você é um samaritano e você tem demônio. Eles já falaram isso antes? Já falaram? Já falaram, né? Veja o capítulo 7 de João. A multidão diz assim, versículo 20, a multidão respondeu, você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Vocês percebem isso aqui, irmãos? Esses homens, é claro aqui que talvez não seja aqui o mesmo grupo de pessoas, provavelmente, mas eles estão replicando a mesma fala que foi feita lá atrás a respeito de Jesus. Você tem demônio. Quem é que está querendo te matar? Olha o que eles acusam, do que eles acusam Jesus, irmãos. Em Mateus capítulo 12, se os irmãos olharem aí, Mateus 12, versículo 24, abra a sua Bíblia aí. Os irmãos acharam o texto? Mateus 12, 22, diz assim, eu vou ler a partir do contexto. Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou.
E o homem passou a ver, a falar e a ver. E a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Quem é o filho de Davi, irmãos? O Messias, né? O prometido. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha só, né? Já haviam feito isso, né? Os fariseus já haviam dito: você faz essas coisas porque você está possuído pelo maioral dos demônios. Você está possesso. E aqui que Jesus diz que todo pecado seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe seria perdoado, né? Irmãos, esses homens estão caindo no mesmo erro, ao dizerem: você é um samaritano e você tem demônio. É a mesma coisa. Agora, o que levou esses homens a dizerem algo assim tão terrível? A partirem, a transitarem de uma fé em Jesus, a crença em Jesus, a uma ofensa e atribuir a ele possessão demoníaca. Primeiro, irmãos, inevitável nós não olharmos para essa realidade, a condição perversa do coração deles. Esses homens tinham um coração tomado por perversidade, por iniquidade. A natureza pecaminosa, caída, pervertida, corrompida desses homens levou-os a falarem assim com Jesus. Isso é próprio da natureza daqueles que estão caídos e entregues aos seus pecados. A falarem e agirem assim em relação a Jesus. A se posicionarem dessa forma. E a segunda razão está no próprio texto, né? Nós já vimos aí, é que Jesus faz a eles uma acusação severa nos versos anteriores. Nós vimos aqui na semana passada. Jesus vai dizer: olha, vocês não são de Deus, vocês são filhos do diabo. Não é isso que Jesus falou para eles? Vocês são filhos do diabo, ele é o pai de vocês, e vocês buscam satisfazer a vontade dele. Ele é mentiroso, e vocês fazem a mesma coisa. Vocês agem como o pai de vocês, e vocês querem matar a mim. Então, ao falar essas coisas, isso, irmãos, certamente provoca no coração daqueles homens ali um rancor, uma ira. Eles não se dobram à palavra de Jesus, mas eles se enfurecem. Então, a primeira razão está onde? No próprio coração humano. No coração depravado, tomado pelo pecado. E segundo, porque eles foram confrontados pelos seus pecados, mas não ouviram a Jesus. E isso é próprio também do coração do homem. É bom e é fácil nós acolhermos palavras que agradam os nossos ouvidos. É fácil falar do céu. Todo mundo quer ir para o céu. É fácil falar de salvação, das bênçãos que o cristão desfruta por crer em Jesus. Mas quando o cristão ele é confrontado, ou quando o homem é confrontado acerca dos seus pecados, uma vez que ele está seguindo a Jesus, lhe é dito que ele deve abandonar e se afastar, confrontando as suas faltas, algumas vezes corações se enrijecem, não aceitam ouvir, se endurecem. E tendo se endurecido, o que eles fazem? Eles se insurgem contra a palavra de Deus. E aí o que está acontecendo aqui é isso, meus irmãos. Todo mundo quer vir e beber. Não é assim? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Todo mundo quer. Um povo atacado, sofrido, cansado, na sua história, tomado por lutas e dificuldades. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu quero saciar minha sede. Eu quero que as coisas melhorem aqui. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Eu quero isso. Mas quando o chamado é feito à renúncia, ao abandono do pecado, o coração muitas das vezes se fecha. Quando a palavra é docinha, eu quero. Mas quando ela é amarga e dura, eu rejeito.
E o que está acontecendo é exatamente isso. São corações não regenerados, corações endurecidos pelo pecado e corações que não estão dispostos a se dobrarem diante da verdade que Jesus falou a respeito deles. Eles dizem não, jamais. Então eles passam dessa crença em Jesus, dessa oposição a Jesus agora para uma ofensa. Para a ofensa e para a blasfêmia. Qual é a resposta que Jesus dá aí, meus irmãos? Se os irmãos olharem para o texto vai prosseguir, ele vai seguir, e Jesus agora vai responder à acusação, essa acusação leviana e blasfema deles, fazendo 3 afirmações aqui, que estão bem claros no texto aí. Se os irmãos olharem aí nos versos seguintes. Primeiro, Jesus ele diz que não estava possuído por demônios. Antes ele era o que? Ungido de Deus. Vocês lembram do que João disse? João narrou a vinda do Espírito Santo sobre Jesus. Lembra disso? Volte aí, capítulo 1 de João. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de João. Olha o que João registrou no versículo 32. Evangelho de João 1, verso 32 diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Está falando de quem aqui? De Jesus, né? Quando Jesus ele vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, ele entra nas águas, recebe o batismo, e imediatamente os céus se abrem, uma voz vem dos céus, testemunhando que aquele era o Filho de Deus, e o Espírito de Deus vem sobre ele, como ungido de Deus. Nós falamos isso aqui, inclusive, na quarta-feira, no estudo de Atos, né? Jesus, ele é um ungido de Deus. Como assim? Você tem demônio? Jesus disse, não, eu não tenho demônio. O que está sobre mim é o Espírito de Deus. Ele é ungido de Deus. Lembra de Isaías 61, irmãos? Lembra disso? Eu citei aqui também na quarta-feira, Isaías 61. Pedro, quando ele pregou lá para os gentios na casa de Cornélio, ele usou esse texto, né? Ele mostrou os milagres e os feitos de Jesus para provar que Jesus é o Messias prometido, o Messias enviado, ou o ungido de Deus, o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. Mas eles diziam, você tem demônio. Olha o que diz Isaías 61, 1 e 2 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E o texto segue aí, né, irmãos? Mas quem é Jesus aqui? Ele é ungido, né? Ele é aquele que possui o Espírito de Deus. O próprio Espírito está sobre ele. E é isso que Jesus fala, é dessa forma que Jesus responde aos seus oponentes ali, dizendo, eu não tenho demônio. Porque Jesus é um ungido de Deus. Ele é o próprio Deus. O Espírito de Deus está sobre ele. Ele diz, a segunda resposta que Jesus dá aí, que ele honra o Pai enquanto eles o desonram. Jesus diz, eu não tenho demônio, pelo contrário, eu procuro honrar o meu Pai em tudo, mas vocês me desonram. Toda a vida de Jesus, meus irmãos, foi dedicada para honrar o seu Pai. Tudo que ele fez foi para honrar o seu Pai. Tudo que ele fazia porque via o Pai fazendo. Tudo que ele dizia, porque ele ouvia do Pai e ele dava testemunho. Diferente desses homens aqui, né? Ele falava e ele fazia segundo aquilo que o Pai lhe ordenava, aquilo que ele via no Pai. E ao fazer isso, o que Jesus estava fazendo? Dando honras ao Pai. Mas, e o que esses homens faziam aqui, em troca disso? Desonravam Jesus. Desonravam a Cristo. Se os irmãos voltarem aí, no capítulo 5 de João, verso 23, olha o que diz.
Isso é um texto, querido, extremamente importante de nós olharmos e entendermos o que ele diz. João 5:23 diz assim: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que isso quer nos mostrar aqui, queridos? Nos apresenta que o próprio Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus Cristo, o Messias, o ungido, ele é o próprio Deus. Rejeitar a Jesus significa rejeitar a Deus. Odiar a Jesus significa odiar a Deus. Negar a Jesus, João escreve lá na sua epístola, é não ter o Pai, é não possuir o Pai. E é exatamente isso que esses homens estão fazendo. Eles estão desonrando a Jesus ao dizer: você tem demônio. Jesus disse: não tenho demônio, eu honro meu Pai, vocês querem me desonrar. É impossível, queridos, um homem regenerado e transformado, que fala pelo Espírito que Jesus é o Senhor, desonrá-lo dessa maneira. O que está acontecendo é que esses homens estão sendo levados na sua incredulidade cada vez mais para o abismo, ao negar a divindade de Jesus. Há muitas pessoas que alegam adorar a Deus, mas negam que Jesus Cristo ele seja o próprio Deus, né? Dizem: Jesus foi um homem bom, foi um grande mestre, foi o mais parecido com um Deus possível, né? Ou qualquer outro homem que já viveu. Mas o que Jesus está fazendo aqui nesse versículo, que nós acabamos de ler aqui, é colocar-se nessa igualdade com o Pai. Ele mostra que a mesma honra que o Pai recebe, ele também deve receber. Por quê? Porque ele é Deus, queridos. Ele é digno de receber essa honra. E a pergunta é: será que temos honrado a Jesus? E por último, Jesus responde dizendo que ele não busca a sua própria glória, mas o Pai o glorifica e julga. Embora Jesus não buscasse glória para si, mas ele diz: há quem julgue, há quem glorifique, busca essa honra e julgue. E é exatamente isso que Jesus iria fazer com esses homens aqui. Bem, segundo ponto aqui, queridos. O texto prossegue. Nós já vimos aqui, em primeiro lugar, que essa confissão ou essa fé que está no coração desses homens transita de uma oposição verbal para uma ofensa e blasfêmia, mas ela avança mais. Avança aqui não é no sentido de melhorar, né? Ela avança para pior. Ela progride para o mal, para a iniquidade. Ela avança num endurecimento ainda maior e convicto. É isso que está acontecendo aqui. O verso 52, ele nos mostra mais um retrocesso nessa aceitação de Jesus aqui, queridos. Esse passo em direção total à apostasia, ele é dado por quê? Por causa do ensino de Jesus. O que Jesus disse aqui? Em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Algumas vezes Jesus usa essa expressão em verdade. Amém, o duplo amém, né? E ele faz isso para mostrar para esses homens que aquilo que ele está falando é extremamente importante, para frisar a importância dessa fala. E o que ele diz? Aquele que guardar a minha palavra não morrerá eternamente, ou não verá morte eterna. E aqui, a partir dessa declaração de Jesus, eles afirmam com toda a convicção, né? Agora nós estamos certos que você tem demônio. Por que eles falam isso? O próprio texto nos mostra essa realidade, né? Eles afirmam que Abraão, por ser o pai da nação judaica, assim como os profetas, ele morreu. Ele morreu um dia, né? Como é que Jesus poderia dizer uma coisa semelhante a essa? Se alguém guardar a minha palavra, nunca vai morrer. É como se eles dissessem: você está querendo dizer que você é maior do que Abraão?
o nosso pai, o pai da nossa nação. Os profetas morreram, Abraão morreu, e você está dizendo que você é maior que ele. Quem você pensa que você é? Né? Essa é mais ou menos a expressão que aparece aqui, muito parecida, inclusive, meus irmãos, com a expressão lá no Poço de Jacó, lembra? Capítulo 4 de João, se os irmãos olharem aí, no versículo 12 de João 4, a mulher disse para Jesus algo parecido. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Notem aqui que o que esses homens estão falando é exatamente a mesma coisa. Será que você é maior do que Abraão? Que história é essa? Jesus responde a eles, irmãos, afirmando que a estranheza deles a tal declaração é porque eles não conheciam a Deus. Deus a quem eles chamavam de Pai, e não era. Jesus diz, olha, eu não sou como vocês, eu não sou mentiroso como vocês. E o clímax aqui, ou o ponto alto, o momento mais elevado da pregação de Jesus, da fala de Jesus, se dá quando ele diz que Abraão, o pai deles, o pai da nação, viu o dia de Jesus e se alegrou. Jesus mostra para ele, olha, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Ele viu esse momento e ele se alegrou com esse dia. Esses homens dizem, você certamente é um endemoniado. Percebe, irmãos, que o coração desses homens está mais duro aqui? Percebe como o coração desses homens está cada vez mais fechado? Esses corações estão fechados para a palavra. E por último, diante dessa declaração de Jesus, a fé no coração desses homens incrédulos, ela caminha para uma violência aberta agora a Jesus. Diz o verso 59, que essa total e completa rejeição, ela é marcada nas ações, ou na ação desses homens aqui, em procurar pedras ali no templo, para atacarem Jesus, ao dizer que ele é, ou eu sou, que antes de Abraão existir, ele era. Ele diz, eu sou. Quando eles ouviram isso, irmãos, eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Ao usar essa expressão, eles entendem que Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Porque fica subentendido isso aqui, né? Eu sou, aí a pergunta é, eu sou quem? Eu sou o quê? Mas na mente judaica essa expressão está muito e plenamente conectada à pessoa de Deus. E ao dizer, antes de Abraão existir, eu sou, eles entenderam o quê? Você está nos dizendo que és o próprio Deus? Eles não conseguem lidar com essa declaração de Jesus. E é interessante que Jesus usa aqui, mais uma vez, o duplo amém. Em verdade, em verdade. Amém, amém. Em outras palavras, prestem bastante atenção ao que eu vou lhes dizer agora. Antes de Abraão existir, eu sou. E isso gerou no coração desses homens uma fúria terrível, tamanha, que eles começaram a procurar pedras no templo. Bem, não acharam, a princípio. Diz o texto que Jesus sai dali, enquanto eles procuram essas pedras, e se ausenta do templo. O que eles querem fazer, queridos? Apedrejar Jesus ali mesmo. Ali mesmo, matar o Filho de Deus, o próprio Deus. Os irmãos percebem como a fé no coração desses homens, ela vai transitando, ela vai caminhando, não para o melhor, mas para o pior. Ela caminha de uma aceitação inicial para uma rejeição plena a ponto de querer matar Jesus. Irmãos, esse é o resultado de uma fé falsa. Esse é o resultado de uma fé apenas superficial. É esse resultado
que uma fé superficial produz no coração dos descrentes. Embora aqueles homens no primeiro momento tenham crido em Jesus, nas palavras de Jesus, por fim, o que diz o texto? Eles vieram a procurar o seu mal, a matá-lo, a destruí-lo. Dessa forma, querido, João nos mostra como era o coração daquelas pessoas no tempo de Jesus ali em Jerusalém. Eles estavam na festa dos tabernáculos, né? Louvando a Deus. Mas, de repente, nesse momento, eles se iram a tal ponto de querer matá-lo. Eles não permanecem na palavra, eles não guardam a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus não está neles. Tudo aquilo que Jesus mencionou no texto que nós lemos ao longo de todas essas semanas aqui, queridos. O que esse texto nos ensina e nos mostra aqui, meus irmãos? É que a crença na pessoa de Jesus, a fé em Jesus, a fé que alguém manifeste na pessoa de Jesus, ela deve produzir, de fato, uma mudança profunda na sua vida. Ela não pode ser apenas uma fé de boca, uma fé de palavras. Não é uma fé vazia. Ela precisa causar e produzir uma mudança completa, uma mudança para melhor, e não para pior. Assim a nossa fé em Jesus precisa ser. Nós não podemos depositar nossa fé em Jesus como esses homens fizeram, apenas concordando e aceitando e acolhendo em nossos corações a parte agradável, né, do discurso. Mas se ela entra em nós e nos confronta, qual é o nosso trabalho, qual é o nosso dever? Nos dobrarmos a ela e não reagirmos em oposição a ela. Deixar que ela nos molde, nos transforme, nos modele completamente. Isso é importante, queridos, porque nos nossos dias, ainda hoje, nós encontramos esse mesmo cenário presente no coração do homem. Isso não é um problema apenas daquele povo na época de Jesus, é um problema também dos nossos dias. Porque onde existe um coração incrédulo, um coração não regenerado, essas coisas podem estar presentes. Essas realidades podem aparecer. Mas na vida do cristão, o que a fé produz? Ela produz uma mudança plena. Quando o Senhor concede fé ao nosso coração, nós nos arrependemos, cremos no Senhor, confessamos nossos pecados e a nossa necessidade por Ele, e a partir daí, o que acontece? Nós caminhamos guardando a Sua palavra, permanecendo na Sua palavra, deixando que ela nos modele, que ela transforme os nossos corações. Aqui nós podemos identificar, irmãos, que simplesmente dizer eu creio não significa que você é discípulo de Jesus, cristão. O que vai mostrar de fato que nós somos servos de Deus, tivemos a nossa vida transformada, é o fruto que essa fé vai produzir em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que nós possamos a cada dia manifestar frutos que mostrem de fato que nós cremos na pessoa do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor.